A seguir, Hora da Notícia. A abertura das propostas para o transporte coletivo urbano de Passo Fundo acontece hoje. A concessão vai ser para os próximos 20 anos. O fim de semana foi de muitas homenagens pelo Dia dos Pais. E hoje a gente fala sobre a função do pai segundo a terapia sistêmica e quais as consequências da sua ausência. Nossa convidada aqui no estúdio é a terapeuta sistêmica Carla Dalben. Você sabia que o Brasil tem 2 idiomas reconhecidos? Assim como qualquer outra língua, a Libras passa por constantes variações. E ainda um passeio por Ametista do Sul. Esse é mais um lugar para se conhecer aqui na região. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto, é Hora da Notícia. Você sabia que o Brasil tem 2 idiomas reconhecidos? Além do português, a língua brasileira de sinais foi oficializada lá em 2002 como o segundo idioma do país. E assim como qualquer outra língua, ela passa por constantes variações. Veja só. A Karine e a Michele nasceram no mesmo país, moram no mesmo estado, mas não usam a mesma língua. Para se comunicar, elas precisam do apoio de uma intérprete. É como se uma delas fosse estrangeira, mas não é. A Karine usa a língua brasileira de sinais e a Michele, o português. Os 2 idiomas são reconhecidos no Brasil, mesmo que um deles praticamente nem exista em muitos espaços. Por online e impresso, as tuas correções para você fazer? A Karine estuda ciências biológicas e está passando por um dos momentos mais desafiadores da faculdade, o trabalho de conclusão de curso. Desafio que a Cristine conhece bem. Ela trabalha há 17 anos como intérprete no SAIS, o Serviço de Apoio ao Estudante da UPF. Nenhuma língua é universal, porque a língua ela é um processo vivo de comunicação que, se estamos aqui num grupo, a gente vai estabelecendo palavras, expressões e fica nesse grupo. Quando expande para outros grupos, vai se propagando, mas ela não passa a ser igual como utilizada por esse grupo. Então, é preciso as pessoas entenderem que é uma língua viva, tem variação regional, tem metáforas, tem expressões idiomáticas. E por que ela é língua? Precisa estar dentro de parâmetros gramaticais para poder receber o status de língua. Aqui na Universidade de Passo Fundo, na UPF, o SAIS oferece, através das intérpretes, a tradução de texto, a adaptação dos textos que eu faço em Libras para o português. O tradutor-intérprete me acompanha nos meus estágios que eu estou fazendo agora, em palestras, semana acadêmica. Eu preciso, o tempo inteiro, ter esse acompanhamento e o tradutor-intérprete aqui me é oferecido. Se tem gente que está quase se formando, outros ainda estão dando os primeiros passos. A prioridade aqui é aprender os sinais. O máximo que cada aluno fica nessa turma é 5 anos. Depois, eles seguem nas turmas comuns com auxílio da intérprete. A Rosa Maria é professora da rede pública há 19 anos. Ao longo deste tempo, ela precisou se adaptar às transformações que essa língua tem. Tudo que a gente fala no português, eles também têm, eles têm a gramática, eles têm tudo. Então, é uma língua bem complexa. Tem que estar sempre estudando, buscando, fazendo cursos, porque assim, vai trocando os sinais. Que nem no caso eu, que aprendi os sinais no Rio de Janeiro, voltei para cá, tem vários sinais diferentes, porque é a mesma coisa que nós, português, que tem o regionalismo, né? Tipo assim, a gente fala mandioca, outro fala macaxeira, os sinais também têm essa mesma coisa. Em 2002, foi sancionada a lei que oficializou a Libras como segundo idioma do Brasil. Mas, só em 2010, uma outra lei regulamentou a profissão de tradutor e intérprete, uma profissão que a mãe da Yara pensa em seguir. Tenho a minha filha e ela nasceu na ouvinte e bem no fim acabou ficando surda, né, perdendo a audição. Eu pretendo ser intérprete, estou fazendo curso para ser intérprete. Até para mim e para ela, né, para mim poder ajudar mais ela, né. Por lei, é responsabilidade do poder público a oferta da educação bilíngue em escolas e classes bilíngues, justamente para ampliar as habilidades funcionais dos estudantes e promover a autonomia. O que seria o bilinguismo?
a língua de sinais como primeira língua e português escrito como segunda língua. Porque a gente tem, assim, através de todo esse tempo que a gente trabalha, comprovadamente que no momento que eles tiverem o domínio da língua própria deles, o cognitivo deles, o desenvolvimento dele é bem melhor. É a constituição do ser humano, a gente se constitui com o outro, né? Não nos constituímos sozinhos. E as pessoas que não encontram os seus pares para falar nas línguas de sinais, elas vivem um isolamento linguístico. Só quem entra nesse universo consegue perceber assim, o quão dramático pode ser você conviver numa sociedade de comunicação, de informação, e você não poder se comunicar porque a pessoa desconhece a língua que você utiliza. E você não alcança a língua da pessoa porque você é surdo. Então, aprender o português é mais difícil para o surdo do que para nós aprender a língua brasileira de sinais. As redes sociais ficaram repletas de homenagens nesse fim de semana pelo Dia dos Pais. Agradecer a todos os pais, os que não estão mais aqui, até mesmo as mães, que para muitos foram pais também. Mas a gente fala um pouquinho hoje sobre a função do pai, segundo a terapia sistêmica, e quais são as consequências da sua ausência. A nossa convidada é a terapeuta sistêmica Carla Dalben, que também é mestre em psicopedagogia. Seja muito bem-vinda ao PFTV, Carla. Obrigada pelo convite. A Carla já trabalha há mais de 10 anos, não é, Carla, com a terapia sistêmica. E antes da gente falar um pouquinho sobre o papel, essa função, as consequências da ausência do pai, a gente queria entender um pouquinho o que é terapia sistêmica. A terapia sistêmica, como já diz o nome, sistêmico, é algo que vem de dentro, né? Nós temos um sistêmico dentro de nós. E eu sempre digo que em nós está o sistêmico da geração do nosso pai e da nossa mãe, né? Então, nós temos dois sistêmicos em nós que se fundem. Assim como o espermatozoide e o óvulo tem um sistema, tem uma história genética, tem uma carga genética, tem informações que são passadas através dessas duas células, enfim, formando um novo sistema. Na prática, onde que a terapia sistêmica pode ser aplicada? Essa é uma pergunta bastante vasta, né? E ela pode ser aplicada na questão familiar, na questão empresarial, na questão educacional e em todos os segmentos. Para a saúde, inclusive hoje ela faz parte do judiciário também. E agora entrando então na função do pai, Carla, qual seria a função do pai de acordo com a terapia sistêmica e as consequências então da ausência do pai na vida de uma pessoa? Eu sempre digo que não existe ausência de pai, porque o pai está em nós, né? Tem uma pergunta que muitas vezes eu faço para meus pacientes: aonde está teu pai agora? Ah, meu pai está em tal lugar. Não, ele está dentro de você. Independente se o pai está vivo ou está morto, ou se ele participa ativamente ou não da sua vida, você tem um pai, tá? E o sistêmico olha justamente esse fator. O que faz o pai? Qual a função do pai? Então, a mãe, eu sempre digo que ela é a porta para a vida, né? E o pai é o caminho para o mundo. Qual deve ser essa função, então, do pai? A função do pai é justamente mostrar o mundo, abrir esses caminhos para esse filho, para essa filha. E daí tem todas as intervenções em relação ao estar ou não na esfera do pai, quando o filho homem está ou não na esfera do pai. O que isso ocasiona? Ou muitas vezes a menina, né? O que é ela permanecer na esfera do pai e não ir para a esfera da mãe? Que o pai e a mãe são elementos, são estruturas que conduzem aquele novo ser. Isso interfere na vida da pessoa no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho, na parte profissional? Em todos os segmentos, principalmente na questão de relacionamentos e na questão profissional. O que é preciso compreender, assim, em poucas palavras? A gente sabe que esse assunto é muito vasto, mas se você pudesse resumir, Carla, o que seria o principal para a gente compreender e isso nos ajudar nessa questão da definição do pai e da mãe? O importante é entender que não existe pai ruim
ou pai bom, existe pai. A missão do pai é passar a vida adiante, é fazer com que a vida flua, né? Então, eu sempre digo que um bom exercício é, toda vez que você inspirar, você lembrar de agradecer a vida que veio deles, porque eles estão em você justamente por esse fato. Você respira, porque eu sempre digo assim, quando vou te amar enquanto eu respirar, né? Tem uma frase de um texto. E é isso. Os nossos pais vão estar em nós enquanto a gente respirar. Eles estão nos nossos filhos, né? Agora a gente vai ter um encontro, um workshop nesse mês, Carla, para falar e daí sim poder abrir bem esse assunto, essa questão da função do pai, de acordo com a terapia sistêmica. O tema é o pai, o caminho para o mundo. Essa é uma oportunidade, então, para quem se interessou aqui, pelo que a gente falou um pouquinho e quer aprender um pouco mais sobre esse assunto. Quando que acontece esse encontro? Acontece dia 20 de agosto, às 19 horas, lá na clínica. Qualquer pessoa pode participar? Sim. Tem que fazer uma inscrição, Sim. um telefone de contato? Sim, precisa acessar, né, o Academy Healing Arts, né, e acessar via contato de e-mail ou telefônico ou nas redes sociais. Tem algum telefone para divulgar, Carla? Algum e-mail? Pode ser pessoal também, o e-mail? Pode ser o carladalbem, 24@gmail.com. Tá certo. Obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia e um bom dia. Obrigada. E o assunto de hoje no quadro Fatos é licitação do transporte público de Passo Fundo. O prazo para a apresentação das propostas termina hoje. Zumara? É isso, Kelly. A Prefeitura de Passo Fundo recebe nesta segunda-feira, a partir das 2h da tarde, as propostas de empresas interessadas na licitação do transporte urbano de Passo Fundo. As propostas serão encaminhadas por e-mail e elas serão divulgadas posteriormente em ata pelo portal da Prefeitura Municipal. O tipo de licitação é pelo menor valor da tarifa e o preço orçado pela administração é de R$ 4,20. A frota projetada necessária é de 126 veículos operacionais, admitindo-se 5% de frota reserva, o que representa um total de 6 veículos. A idade média da frota indicada é de 7 anos e meio, com idade máxima dos veículos de 15 anos. E você acha que vai ser um processo tranquilo, Zumara? Vai cumprir o prazo? O que deve vir aí pela frente? Pois é, Kelly, aí é que está. Olha só, tem vários complicadores. A Prefeitura recebeu pedidos de impugnação das empresas Coleurb e Transpasso e também do Sindiurb. Esses pedidos são processos administrativos respondidos no âmbito da Prefeitura. A Coleurb levantou, por exemplo, questões técnicas, preço, interpretações do edital. A Transpasso questionou eventuais equívocos por conta da lei de licitação e o Sindiurb questionou sobre a não participação da Codepas no processo. O problema maior, Kelly, é que o Sindiurb também ajuizou uma ação na sexta-feira pedindo liminar para suspender o certame. Mas nenhuma decisão até esse momento foi tomada. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Pode ser até que o edital seja suspenso. Não está sendo fácil, então. Não, já esse início já é o segundo, já não responde. é? Já é o segundo edital, mais uma tentativa de fazer a licitação aí. Tá certo. Obrigada pelas informações e até amanhã. Até amanhã. E depois do intervalo, um passeio por Ametista do Sul. Esse é mais um lugar para se conhecer aqui na região. A gente já volta. A semana começou com instabilidade, chove no decorrer dessa segunda e a terceira onda de frio deve chegar amanhã. Vamos ver então como fica a previsão para os próximos dias. A terça-feira será de tempo nublado pela manhã com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens, mínima 5 e máxima 14 graus.
Quarta-feira de sol com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima 3 e máxima 15 graus. A saúde bucal de atletas é importante para o bom desempenho da atividade esportiva. E odontologia desportiva é o tema do programa Universidade Aberta de hoje. O programa vai ao ar nesta segunda, então, às 8 horas da noite. E hoje nós vamos até o berço da Pedra Ametista. Em Ametista do Sul, nós vimos um garimpo de extração, como é a rotina de trabalho dos garimpeiros e vimos o quanto este minério é importante para a economia do município e região. Ametista do Sul é mais um lugar para se conhecer. Aqui, para conseguir trabalhar, é necessário explodir. E o turista pode ajudar na tarefa. Mas antes vamos falar desse local. Um dos pontos mais visitados em Ametista do Sul, a Igreja de São Gabriel, a primeira igreja com revestimento interno em pedras preciosas no mundo. O local é belíssimo, as paredes têm 40 toneladas de pedra ametista, o teto é pintado à mão e tudo aqui lembra a extração da pedra. A pia batismal, os acervos sagrados, tudo impressiona. Esta imagem de Santo Antônio foi abençoada pelo Papa Bento XVI. A cidade de Ametista do Sul foi emancipada há pouco tempo, tem pouco mais de 25 anos. Conta com cerca de 7.000 habitantes e tem na pedra ametista quase 80% da economia. O restante se resume à agricultura, produção de vinho e turismo. Esta pirâmide fica bem na praça central da cidade e é conhecida como pirâmide esotérica. Para os que acreditam, o local sustenta o poder mágico de alguns minerais. É muito visitado por turistas, especialmente os orientais, que quando chegam aqui, meditam e fazem sessões de relaxamento. Mas o que faz a cidade, a igreja, a pirâmide receber destaque mundial é o garimpo. Neste garimpo tem 2 minas em atividade. Uma conta com 15 garimpeiros trabalhando. E esta onde estamos tem apenas 2. Aqui dentro a temperatura é de 17 graus. No passeio guiado, destaque para a segurança. É possível ver como é dentro da mina quando ocorre algum problema, como a falta de luz, por exemplo. Esposas em casas acendem velas quando o marido ou o filho vai para o garimpo. Porque sabem que garimpo não é brinquedo. Quando um garimpeiro acha uma pedra boa, ele vai discutir com os colegas como vai fazer uma detonação, como que ele vai retirar ela. É no mínimo incômodo estar aqui dentro nesta escuridão, mas é uma experiência única. Cada visita guiada termina com o momento da explosão, porque em uma mina é impossível avançar o garimpo sem utilizar explosivos. Estamos embaixo da terra, rodeados de rochas duríssimas. O garimpeiro prepara o material, perfura a parede e saímos para outra galeria. É muito arriscado ficar perto. A Ametista do Sul recebe turistas de todo o Brasil e do exterior. Vem gente dos Estados Unidos, da França, da Itália, Alemanha, Turquia, e os maiores compradores são do mercado asiático e Oriente Médio. Para quem vive em Passo Fundo, a visita é um passeio. São cerca de 170 quilômetros e, como vimos, vale muito. Para outras informações sobre rede hoteleira e passeios turísticos nas minas, pirâmide, museu e também adegas de vinhos, você pode entrar em contato com a Secretaria de Turismo de Ametista do Sul, nesse telefone que aparece aí na tela. Essas foram as informações de hoje. Esse programa tem representação à noite em 2 horários, às 7h30 e também às 10h30. A gente volta amanhã ao 12h30. Ótimo começo de semana para você.